Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, dentro do módulo de Medicina do Trabalho, hoje a gente vai conversar sobre um tema importantíssimo, que são os acidentes de trabalho, tá? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai revisar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a definição de acidente de trabalho, o que é um acidente típico, o que é um acidente de trajeto. A gente vai falar sobre doença ocupacional e doença do trabalho, né, que podem ser equiparadas a um acidente de trabalho. Vai falar também sobre a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que teve uma alteração recente, e vai falar sobre a comunicação do acidente de trabalho, quais que são os tipos e o que a gente sabe sobre o afastamento a partir do acidente de trabalho, tá bom? Então, começando já pela definição de acidente de trabalho, né? A gente tem uma lei, que é essa lei 8213 de 1991, que vai falar sobre os planos de benefícios da Previdência Social, que tem a definição do que é um acidente de trabalho, tá? Então, segundo essa lei, o artigo 19, ele diz pra gente o seguinte, que um acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, né, a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho de alguns segurados especiais, que eles vão estar em uma parte determinada da lei, que provoca uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que pode tanto causar morte ou só uma perda ou redução, seja ela permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, tá? Então, basicamente, o acidente do trabalho, ele ocorre, né, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, causa uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, cursando com uma perda ou redução da capacidade para o trabalho, seja ela permanente ou seja ela temporária, tá bom? Então, essa é a definição que a gente usa segundo, né, essa legislação de 1991, tá? Pensando na notificação, né, acidente de trabalho, ele é uma causa de notificação compulsória para a gente. A gente tem essa portaria de 2023 agora, tá? Do Ministério da Saúde, que faz uma alteração nas listas de doença de notificação compulsória. Antes, a gente só notificava acidente de trabalho grave. Hoje não. Hoje todo acidente de trabalho tem que ser notificado, e notificado para quem? Para o SINAM, né? Então, isso é importante porque é uma mudança recente, né? Então, antes a gente só notificava se o acidente fosse grave. Hoje, a gente tem que notificar qualquer acidente de trabalho para vigilância epidemiológica. O que a gente ganha com isso, né? A gente ganha que a gente não subnotifica, né? A gente ganha porque a gente sabe onde estão acontecendo os acidentes, com quais trabalhadores, que grupos de trabalhadores, né? Quais indústrias a gente tem maior risco de acidente. E se a gente notifica para o SINAM, isso vai ajudar o planejamento de saúde, né? A gente saber quais são as prioridades que a gente tem que ali fazer a intervenção, né? E até conseguir fazer uma avaliação de impacto dessas intervenções, tá? Então, importante que essa portaria novinha pra gente, né, diz sobre essa alteração, que agora todo e qualquer acidente de trabalho tem que ser notificado para o SINAM, tá bom? Isso é muito importante, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês lembrarem que antes a notificação compulsória era só acidente grave, né? Então, acidente grave engloba também acidente fatal e acidente com um menor de 18 anos, né, criança e adolescente. E atualmente essa notificação ela vai ser feita para qualquer circunstância de acidente de trabalho, independente da sua gravidade, né? E aí a gente tem um prazo para fazer essa notificação, tá? Que é um prazo de 24 horas da ocorrência do acidente. Então, isso para a gente notificar para o SINAM, tá bom, gente? É diferente da comunicação de acidente de trabalho, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Então, isso daqui é independente, né, de qual foi o agravo ou do perfil da pessoa acidentada, né? Para o SINAM, a gente vai notificar em até 24 horas da ocorrência do acidente, tá? A gente tinha já uma notificação de acidente de trabalho com material biológico especificamente, que não teve alteração, tá? Então, diferente dessa notificação de qualquer acidente no prazo de 24 horas, para acidente com material biológico, a notificação ela é semanal. Então, a gente não precisa notificar em até 24 horas. Essa é a diferença, tá bom? Aí pensando, né? O que hoje a gente notifica de acidente de trabalho? Então, acidente com material, com exposição a material biológico, a gente faz essa notificação semanal.
Todo o restante, a gente faz uma notificação em até 24 horas. Então, se eu tiver diagnóstico de alguma dermatose ocupacional, de alguma intoxicação exógena, né, de algum distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho, né, distúrbio osteomuscular, pneumoconiose, então alguma doença respiratória relacionada ao trabalho, né, se tiver a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, a gente faz notificação em até 24 horas, algum transtorno mental relacionado ao trabalho, então o burnout, que entrou agora também nessa lista, né, de doenças novas que a gente tem que notificar, né, se for algum câncer relacionado ao trabalho, ou se for também o acidente grave, né, que era só antes isso que a gente notificava, tá bom? Então, todas essas situações a gente vai fazer a notificação, né, com exceção do material biológico, que é semanal, todo o restante em até 24 horas, tá? Agora, falando sobre a abertura da CAT, então a notificação para o SINAM, ela é diferente da abertura da CAT, né? Notificação para o SINAM, a gente faz a notificação compulsória em até 24 horas. A abertura da CAT, a gente está se reportando para um órgão diferente, a gente está se reportando para o INSS, tá? Então, o que é a comunicação do acidente de trabalho, né? A gente vai fazer a comunicação do acidente de trabalho. Então, isso aqui eu coloquei para vocês conseguirem diferenciar, porque os prazos eles são um pouquinho diferentes, né? Então, acidente de trabalho a gente notifica para o INSS, a gente vai comunicar ao INSS, tá? É diferente da comunicação para o SINAM, da notificação compulsória que a gente faz para o SINAM, tá bom? E aí, as empresas, elas continuam obrigadas, né, pela legislação, a comunicar o acidente de trabalho, né, ou o acidente de trajeto, ou uma doença que pode ser ali uma doença equiparada ao acidente de trabalho, e aí ele vai fazer um preenchimento de um formulário para a Previdência Social, né, e aí o prazo é primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, hoje eu descobri que teve algum acidente de trabalho e em até um dia útil da ocorrência eu vou ter que fazer essa notificação, essa comunicação para o INSS, para a Previdência Social, tá bom? No caso, especificamente, quando a gente tem um acidente de trabalho com morte, a comunicação aí tem que ser imediata, tá? Então, é uma exceção a esse prazo de primeiro dia útil, tá bom? Vamos falar agora sobre acidente típico, né? O que é um acidente típico de trabalho? É um evento que vai ocorrer durante o desempenho da atividade profissional, né? Ou por alguma circunstância a ele ligada, né? Então, esse trabalhador aqui, ele estava lá numa indústria na China, né? E aí caiu um martelo de uma altura de, se eu não me engano, acho que eram 7 metros. Então, ele estava no exercício do trabalho e teve esse acidente enquanto realizava suas atividades de trabalho. Isso é o acidente típico, tá? Isso é o acidente, né? Outro acidente típico aqui. Um trabalhador de uma serraria, né? E aí ele teve também uma queda de um pedaço de madeira que transfixou o braço dele enquanto ele realizava o acidente de trabalho. Então, a queda do material de uma altura, né, pode causar esse tipo de lesão. Enquanto ele realizava as atividades de trabalho, ele teve o acidente, isso é um acidente típico, tá? O que a gente considera como acidente de trajeto? Acidente de trajeto é um acidente que é um evento que é ocorrido ali no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência, né? Ou dentro da mesma empresa, de um local da empresa para outro local da empresa, ou deslocamento dentro do horário de refeição. Então, enquanto eu estou, né, ali no meu horário de almoço, e se eu me desloco para a refeição e se volto desse deslocamento, também a gente considera um acidente de trajeto, tá? Quais que são as principais características do acidente de trajeto? Gente, acidente de trajeto independe do meio de locomoção, tá? Então, você pode estar a pé, você pode estar de carro, você pode estar indo de bicicleta, não importa o meio, tá? O importante é que você esteja se deslocando de um ponto a outro, tá? Desde que você não faça nenhuma alteração, né, ou não interrompa o seu percurso por algum motivo pessoal, né? Então, a todos os dias eu saio de casa, vou para o trabalho, faço sempre esse percurso direto. Ah, se eventualmente eu paro em algum lugar que não é o meu percurso habitual, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Se não for do meu percurso habitual, eu mudei o percurso, o que acontece, né? Se eu mudei o percurso, já não caracteriza mais acidente de trajeto,
tá bom? Então, tem que ser um percurso habitual, um percurso que você faz todo dia e que não muda por conta de alguns motivos pessoais, tá? Isso é muito importante, isso descaracteriza um acidente de trajeto caso ocorra, tá? E outra coisa também que é importante a gente salientar é que não tem nenhum limite de tempo, né? Ah, não, eu estava indo de casa para o trabalho, demorei 3 horas. Se esse é o tempo que você demora habitualmente, a gente considera que esse tempo, ele foi o tempo que aconteceu de fato, né? Desde que seja um tempo compatível com o deslocamento, isso não vai ser questionado, tá bom? Então, isso é importante que sejam esclarecidos durante essa investigação do acidente, né? Então, a gente falou de acidente típico, a gente falou de acidente de trajeto, e agora a gente vai falar de doença equiparada a acidente de trabalho, né? Então, algumas situações específicas a gente vai considerar que é acidente de trabalho, porque a gente vai equiparar essas doenças a um acidente de trabalho. Então, são agravos, né, são decorrentes de algumas condições especiais em que o trabalho é realizado, tá? Então, ou vai ser uma doença profissional, ou vai ser uma doença do trabalho. Essas são as duas possibilidades de a gente ter essa equiparação a acidente de trabalho, tá? O que é uma doença profissional? A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade, né? Então, ela é relacionada à atividade exercida, né? Então, se a gente for pensar na classificação de Schilling, essa é a doença do Schilling 1, em que o trabalho ele é uma causa necessária, ou seja, se eu não desenvolvesse aquela atividade, eu não teria essa doença, tá? Então, é importante que vocês saibam que a doença profissional, ela é uma doença relacionada à atividade. Se eu não fizesse aquilo, eu não ia ter doença. Isso é o Schilling 1, tá? Então, ela é uma doença inerente ao desempenho de determinadas condições de trabalho. Então, se eu trabalho com chumbo, eu posso ter uma intoxicação por chumbo, posso desenvolver saturnismo. Se eu trabalho com jateamento de areia, se eu trabalho com produção ali, né, do vidro, eu posso ter uma silicose, entendeu? Se eu não trabalhasse com isso, a chance de eu desenvolver essas patologias não existiria. Então, isso é a doença profissional, tá? Diferente da doença do trabalho. A doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função de algumas condições especiais em que o trabalho é executado. Então, já não tem mais relação com a atividade, mas como o modo como a gente executa essa atividade, tá? Então, se a gente for pensar em alguns exemplos, né? Se eu tenho uma ergonomia precária, né, eu posso desenvolver uma lerdorte. Não tem a ver com o trabalho que eu executo, mas tem a ver com a forma, as condições especiais que eu estou exposta e que vai me desenvolver um tipo de problema, né? Então, se eu estou exposta mais a ruído, eu posso desenvolver uma surdez ou uma perda auditiva, né? Se eu trabalho em frigorífico, eu posso ter algumas doenças específicas por vírus, por bactéria, pelo contato ali, né, da minha pele com a carne do animal, entendeu? Então, a doença do trabalho, ela é relacionada a condições especiais em que o trabalho é realizado, e não especificamente sobre a atividade, tá? Então, o que a gente tem que, né, destrinchar? A doença do trabalho, ela tem ligação com o meio, tá? E não com a atividade. Se a gente for pensar na classificação de Schilling, a doença do trabalho ela é um Schilling ou 2 ou 3, né? Ou o trabalho ele vai ser um fator contributivo, mas não necessário, ou o trabalho ele vai ser um provocador de um distúrbio que já estava ali latente ou vai agravar algo que já existia previamente, né? Então, pensar em doença do trabalho, uma asma ocupacional em alguém que já tinha ali, né, uma asma, mas que é exacerbada ou que é piorada em função da exposição a algum agente respiratório, né? Então, aqui, um trabalhador que fica muito tempo em pé, que já tem uma predisposição a ter varizes, ele vai desenvolver mais varizes de membros inferiores. Então, pensar na doença do trabalho, ligação com o meio e não com a atividade especificamente que é realizada, tá? E aí, claro, dentro dessas doenças, né, do trabalho, a gente tem que excluir algumas coisas. Eu não vou considerar como doença do trabalho uma doença degenerativa, né? Eu não vou considerar uma doença do trabalho uma doença que é inerente a determinado grupo etário, né? Eu não vou considerar uma doença do trabalho alguma doença que não produza incapacidade laborativa, né? Ou que seja uma doença endêmica, né? Então, assim, algumas condições são exceção para a gente não considerar como doença do trabalho, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, considerando teve uma alteração recente, em novembro agora de 2023, sobre a lista de doenças relacionadas ao trabalho. O
que a gente tinha antes, né? Antes a gente tinha 182 patologias ali, né, descritas como patologias possíveis de ter relação com o trabalho. A gente teve um incremento de 165 novas patologias, então agora, né, a gente tem um número muito maior de doenças, tá? Qual é a ideia dessa lista, gente? Não é vocês decorarem de jeito nenhum, né, essas patologias todas, mas é uma questão de orientar um uso clínico e epidemiológico disso, né? Então, como a gente usa essa lista para pensar, né, como é que a gente vai estudar esse processo de adoecimento e de trabalho, como é que a gente vai adotar procedimento adequado para diagnóstico, né? A gente consegue elaborar algum projeto terapêutico um pouquinho melhor para evitar que essas doenças relacionadas ao trabalho sejam desenvolvidas, né? Como que eu vou orientar a questão de ação de vigilância e de promoção de saúde, né, tanto em nível individual quanto coletivo, para essas doenças. Então, a ideia dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho não é que vocês saibam cada uma, né, quais doenças elas representam, mas sim pensar em estratégias de melhoria do processo de trabalho e de cura das doenças, tá? Então, existe uma lista, são duas listas, né? A lista A, a gente tem uma relação de agente, né, ou fatores de risco com as doenças, e a lista B é o contrário, são as doenças primeiro e os fatores de risco, o que for mais fácil de você procurar, tá? É só uma lista para a gente fazer uma pesquisa, né? E essa nova lista de doença relacionada ao trabalho, o que é importante que vocês saibam? Que teve ali a inclusão das patologias mentais. Segundo a OMS, gente, o burnout ele já era doença relacionada ao trabalho desde 2022, tá? Então, a gente tem, né, patologias mentais incluídas nessa lista de doença relacionada ao trabalho. Então, ansiedade, depressão, até mesmo o burnout, que a gente conversou um pouquinho já sobre isso, tá bom? E aí, uns conceitos importantes, né, sobre acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho grave? Acidente de trabalho grave é aquele que vai resultar em morte, em mutilação ou em menor de 18 anos. Então, acidente de trabalho grave, você vai pensar nos 3 M's: morte, mutilação, menor de 18 anos, tá? Só para a gente pontuar, porque às vezes isso cai em alguma alternativa de questão. O que eu considero um acidente de trabalho fatal? O acidente ele vai ser fatal não só se for um óbito imediato, mas se o óbito ocorrer em até 12 horas da ocorrência do acidente, ele também é considerado fatal, tá? Então, isso às vezes não é o motivo principal da questão, né? Mas isso vai cair em alguma alternativa para que você saiba que um acidente fatal não é morte somente imediata, que pode ser morte também 12 horas após a ocorrência, tá? E falar em acidente com mutilação, né? Quando a gente fala sobre mutilação, o que a gente está falando, né? Então, a gente fala de algum tipo de lesão. Então, pode ser um politrauma, pode ser uma amputação, pode ser um esmagamento de membro, um traumatismo crânioencefálico, né? Tem alguma fratura, tem alguma lesão de medula, né? Trauma com alguma lesão visceral, caso de eletrocução, de asfixia, queimadura. Eu deixei aqui o exemplo de mutilações porque às vezes eles colocam de maneira ampla, né? Então, teve perda de consciência, teve um aborto, tudo isso é uma mutilação. E isso pode resultar em internação hospitalar, que pode levar a uma redução temporária ou permanente dessa capacidade do trabalho, para o trabalho, tá bom? O acidente com criança e com adolescente é acidente em pessoas menores de 18 anos, tá? Essa é a classificação que a gente tem, né? Então, só definir melhor acidente grave, acidente fatal e acidente com criança e adolescente, tá? Falando um pouquinho agora sobre a comunicação do acidente de trabalho. Gente, comunicar um acidente de trabalho é obrigatório. Isso independe se a pessoa se afastou, independe da gravidade do acidente, né? Sempre é obrigatório que a gente faça essa comunicação, tá? Quem pode fazer a comunicação do acidente de trabalho? A gente já sabe que a gente tem que comunicar, né, pro órgão do INSS, né, para a Previdência Social, mas quem pode fazer essa comunicação? Quem preenche essa ficha? Pode ser a empresa, o próprio trabalhador pode entrar no site ou no aplicativo e fazer o preenchimento, tá? O dependente do trabalhador, né? Então, a pessoa que é dependente pode fazer. O sindicato pode fazer a abertura da CAT, né? O próprio médico que fez uma assistência inicial em pronto-socorro pode fazer a abertura da CAT, se ele se sentir confortável para isso.
ou uma autoridade pública também pode abrir CAT. Então, o que a gente sabe? CAT é obrigatória e todos esses grupos podem fazer a abertura de CAT, tá? Empresa, trabalhador, dependente, entidade sindical e médico que assistiu e as autoridades públicas. A gente tem prazo para abrir CAT? Tem. Tá? Então, lembra, CAT é diferente da notificação compulsória, né? A CAT, a gente tem um prazo do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, o acidente ocorreu, eu tenho até o dia seguinte, né? Primeiro dia útil seguinte para fazer essa notificação, tá? Com exceção quando tem morte. Se tiver morte, a comunicação precisa ser feita imediatamente, tá? E aí, para quem que a gente vai comunicar? Para o INSS, né? Para o Ministério do Trabalho, Emprego e da Previdência, tá? Isso pode ser feito via site ou pelo aplicativo Meu INSS, tá bom? Então, quantas vias que tem uma CAT? Gente, a CAT ela é feita em 4 vias. A primeira via que a gente vai destinar ao INSS, a segunda via que fica ou com o segurado, né, que é o trabalhador, ou com o dependente desse trabalhador, uma terceira via que vai para o sindicato da classe daquele trabalhador e uma quarta via que vai ficar na empresa, tá? Como que é a composição de uma CAT? Eu vou deixar uma fotinha de um modelo de 2017, que é o modelo mais recente usado, em que a CAT ela é dividida em quadros e cada quadro vai ter informação sobre algo específico. O quadro 1 vai ter uma informação sobre emitente, né? Então, quem está fazendo a emissão daquela CAT. O quadro 2, informações sobre o empregado, né? O quadro 3, informações sobre o acidentado. O quadro 4 sobre acidente e quadro 5 sobre o atestado médico, tá? Só para vocês saberem, né, como é que é a carinha da CAT, tá? Isso daqui, ó, essas partezinhas são os quadros, né? Então, o quadro 1, o quadro 2, o quadro 3, o 4 e o 5. Então, cada parte vai ter informação, né, sobre o emitente, sobre o empregador, sobre o acidente, o acidentado, o acidente e o atestado médico, tá bom? Então, é bom que vocês saibam pelo menos como é uma CAT. E agora, quais são os tipos de CAT que a gente tem, né? A CAT, ela pode ser uma CAT inicial, então uma comunicação, né, inicial, uma comunicação de reabertura ou aquela que tem que ser imediata, que é a comunicação de óbito, tá? A CAT inicial a gente faz quando o acidente acabou de acontecer, né? E aí ele pode ser um acidente tanto típico quanto um acidente de trajeto ou de alguma doença equiparada a acidente de trabalho, que é a doença profissional ou a doença do trabalho. Então, se qualquer dessas coisas acontecer, teve um acidente típico, teve um acidente de trajeto, ou teve uma doença equiparada ao trabalho, a gente vai abrir uma CAT inicial, né? Se eventualmente, né, eu tive aqui, já tive um acidente prévio, já tive um afastamento, um agravamento de uma lesão prévia, aí eu vou fazer uma CAT de reabertura, né? Por quê? Eu já comuniquei anteriormente ao INSS, só que eu tive alguma modificação no status desse acidente, né? Então, eu tive um agravamento do acidente, ou eu tive uma doença profissional ou doença do trabalho, e aí eu vou reabrir essa CAT e informar para o INSS que teve um agravamento desse acidente inicial, tá? E a CAT de comunicação de óbito, né, que ela é pelo falecimento decorrente do acidente ou da doença profissional ou do trabalho, que já foi feita uma CAT inicial. Então, toda a CAT de comunicação de óbito, a gente já teve uma CAT inicial, né, que foi do acidente que ocorreu, tá bom? Mas a gente faz uma CAT específica para comunicação de óbito e essa daqui, né, se for uma morte imediata ou em até 12 horas, a gente já abre assim que tiver o conhecimento disso, tá? Conversando um pouquinho sobre afastamento, então, sobre o afastamento, né? Se o afastamento for menor do que 15 dias, quem vai ser responsável pelo custeio desse afastamento é a empresa, tá? Então, o trabalhador, em até 15 dias de afastamento, ele recebe o salário dele sem nenhum tipo de prejuízo. Se o afastamento for maior do que 15 dias, quem faz o custeio dessa reabilitação é o INSS, né? Então, passou de 15 dias, quem vai fazer esse custeio é o INSS, tá? O que é importante a gente saber, né? Existem alguns benefícios que podem ser mantidos com o afastamento. Então, a empresa pode fazer um abono de faltas, né? Ou pode continuar recolhendo o fundo de garantia durante esse afastamento, e tem alguns prejuízos, né? Então, eventualmente, a empresa pode não
pagar por alguns vales, por alguns bônus. Se for um período maior do que 6 meses, pode não pagar pelas férias também, tá? Então, mais de 6 meses de afastamento. Então, eventualmente, o trabalhador afastado, né, por mais tempo, ele pode ter alguns benefícios mantidos e alguns prejuízos em decorrência desse afastamento mais prolongado, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre algumas questões, né, de acidente de trabalho, tá? Essa é uma questão novinha, acabou de sair esse ano da FAMERP, que fala simplesmente assim: acidente de trabalho é classificado em. Ele quer saber se você sabe o básico da classificação de acidente de trabalho. Esse não é o modelo de questão mais comum que a gente tem, né? Mas como acabou de cair, a gente vai comentar sobre isso, tá? Então, resumindo, o que é o acidente de qual é a classificação de acidente de trabalho, né? A gente pode ter um acidente de trabalho típico, a gente pode ter um acidente de trajeto e a gente pode ter uma doença equiparada a acidente de trabalho. Essa questão é um pretexto, tá? Para a gente poder retomar, né, e revisar esses assuntos, tá? Acidente de trabalho típico, aquele que ocorre quando você está executando sua atividade de trabalho. O acidente de trajeto, quando você está no percurso do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, ou seu percurso habitual, né? Ou durante o horário de almoço também a gente considera, tá bom? Ou em algum serviço pela empresa, né? Então, você não está na empresa, mas está a serviço da empresa, a gente também considera acidente de trajeto. E importante aqui, desde que seja o trajeto habitual. Não pode ser um trajeto que você teve algum evento pessoal, né, e mudou esse trajeto, e independente do tempo que você leva, desde que seja um tempo compatível, ele é considerado acidente de trajeto, né? E a doença equiparada a acidente de trabalho, né, que é a doença profissional ou a doença do trabalho, só um exemplo aqui de cada uma para vocês lembrarem, né? E lembrar daquela listinha de doenças, a nova que saiu agora, em 2023, tá bom? Então, se a gente for pensar, né, nessa questão da FAMERP, né, qual é a classificação de acidente de trabalho? A gente tem um acidente ou é típico ou é trajeto. Ele poderia até colocar aqui, né, também a doença equiparada a acidente de trabalho, que ficaria bem mais completinha a questão, né, mas a gente considera a doença equiparada a acidente de trabalho como um acidente típico, tá bom? Não existe, né, um acidente terrestre ou aéreo, né, dentro da classificação de acidente de trabalho, a gente tem ou típico ou trajeto, tá? Ou a doença equiparada que entra como um acidente típico, tá bom? Então, você vê que é uma questão muito direta, né? Não é muito rica, mas serve para a gente tentar revisitar todas essas definições, tá bom? Então, é um pretexto só para a gente revisar. Pensando agora numa questão do ENARE de 2023, né, que fala o seguinte pra gente, ó, que tem um trabalhador de 37 anos que trabalha na construção civil e ele teve uma queda de um andaime de 2 metros de altura, e aí resultou numa fratura de tíbia direita, e ele pergunta a alternativa correta com relação a esse caso. Ah, não é um acidente de trabalho? Ou então, trata-se de um acidente grave, né? Tem que fazer a comunicação em 4 vias? Trata-se de um acidente típico e a CAT tem que ser feita em 2 vias? Trata-se de um acidente de trajeto e não tem que fazer CAT? Ou então, trata-se de um acidente típico e a CAT é de responsabilidade do médico assistente. Essa questão é um pretexto para a gente poder, né, revisar todos os conceitos mais importantes sobre comunicação de acidente de trabalho, tá? Então, o que a gente tem nessa questão específica, né? A gente sabe que é um acidente de trabalho, né? A pessoa estava no exercício do seu trabalho e caiu de um andaime de 2 metros de altura, né? A CAT, a gente vai fazer o preenchimento da CAT em 4 vias, tá? Então, a gente sabe, né? Uma via para o trabalhador, outra via para a empresa, outra via para o INSS e outra via para o sindicato, né? É um acidente típico, né? Porque ele estava executando a atividade de trabalho dele. Ele não estava indo para o trabalho ou voltando do trabalho, né? Então, não é um acidente de trajeto, tá? E a responsabilidade do preenchimento da CAT, ela pode ser de qualquer pessoa, ela pode ser da empresa, ela pode ser do trabalhador, ela pode ser do médico assistente, né? Ela pode ser da entidade sindical, de alguma autoridade também pública, tá bom? Então, é uma questão para a gente revisar
os principais conceitos sobre CAT. Lembrando que a CAT é obrigatória, né? Então, a gente tem que sempre fazer a comunicação para a Previdência Social, para o INSS, tá bom? Então, aqui, né, só para vocês terem esse resumo, né? Então, o acidente de trabalho é aquele que vai ocorrer pelo exercício do trabalho, vai ter uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que vai causar, né, uma perda ou redução, seja ela permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, tá? Então, a empresa ela é obrigada a informar, né? Mas se a empresa não fizer esse registro, tem várias outras possibilidades de fazer essa comunicação, tá? E aí, aqui as 4 vias, né? E foi um acidente típico porque ele estava executando ali sua atividade de trabalho, tá bom? Então, essa questão falou sobre isso. Ó, mais uma questão de agora, né? Que fala sobre um trabalhador que sofreu um acidente durante uma jornada de trabalho, ele ficou afastado por 78 dias. E aí, ele retornou para o trabalho no dia 79 com a seguinte pergunta da FAMERP para gente, né? Que todo o afastamento ele tem que ser pago pelo INSS. Então, essa questão é uma questão sobre o afastamento, né? Quem custeia o afastamento? Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Os primeiros 15 dias, quem faz o pagamento, depois desses 15 dias, quem é que faz o pagamento? E aí ele joga com essas informações. Ele fala que os primeiros 30 dias é a empresa e o restante é o INSS. Ah, não, os 15 primeiros é a empresa e depois o INSS. Dependendo de quem for a culpa, quem vai pagar o INSS, dependendo da empresa. Gente, não tem isso, tá? Independente de quem é a culpa do acidente, né? A gente não vai penalizar o trabalhador por conta disso, né? Aí vamos conversar sobre esse tema do afastamento. Se a gente tiver um afastamento menor do que 15 dias, é a empresa que vai fazer o custeio sobre esse afastamento, tá? Então, o colaborador da empresa vai receber o salário normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo. Se a gente tiver um afastamento maior ou igual a 15 dias, aí é o INSS que vai ser o responsável. Então, nesse caso, como foram muitos dias, os primeiros 15 são empresa, continha de menos e o restante é INSS, tá? Lembrando dos benefícios, né, que podem ser mantidos, abono de falta, recolhimento de FGTS, e lembrando de prejuízos, que não necessariamente o colaborador vai receber vale, bônus, férias, isso vai depender de cada empresa, isso é uma decisão e muitas vezes isso está em convenção coletiva, tá? E aí, para a gente responder essa questão, né? Então, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, o trabalhador não tem prejuízo do salário, e o restante dos dias, até completar os 78, foi o INSS que vai fazer esse pagamento, tá bom? Então, a gente não pode culpabilizar o paciente pelo acidente, tá bom? Então, essa questão também bem direta sobre afastamento, tá? Aqui, a gente tem uma outra questão que fala de um trabalhador de construção civil que teve a queda do andaime, né? E aí teve a fratura de tíbia direita. Essa questão, na verdade, a gente já conversou, né? A gente já acabou de falar sobre ela, tá? E aí, só porque aqui tem aquele resumo sobre, né, para quem que a gente tem que comunicar, quem que faz a abertura da CAT, são temas importantes, né, da emissão da CAT, que são 4 vias, que é um acidente típico, tá bom? Então, isso é importante que a gente pontue nessa questão, tá? Então, é um acidente que é grave, né? O acidente grave, por quê, né? Porque ele ali teve uma fratura de tíbia, então a gente considera que teve uma mutilação, vai ter uma perda, né, da sua capacidade para o trabalho, nesse caso, provavelmente uma perda temporária, que uma vez que a fratura se resolva, né, a tendência é que esse trabalhador fique com poucas sequelas, espera-se isso, tá? Uma questão agora aqui, que fala de um adulto de 40 anos que trabalha como lixeiro, né, empregado elitista de uma empresa de limpeza pública e ele chega ao posto de saúde demandando uma consulta de acolhimento, né, por conta, com a mão direita envolta em uma blusa, né, relata que teve um ferimento na mão e aí quando ele foi manusear um objeto pontiagudo e cortante, teve esse acidente, tá? Aí ele coloca que não sofreu nenhum tipo de acidente antes, é a primeira vez que isso aconteceu, né? No exame vai ter uma lesão suja, com borda definida, né? Cerca de 4 centímetros, sem nenhum sinal flogístico,
mas que está sangrando ali discretamente, dependendo dos movimentos, pelo menos com os movimentos preservados, tá? Considerando o caso clínico descrito, ele pergunta qual o tipo de acidente de trabalho sofrido, né? E qual o tipo de comunicação de acidente de trabalho. Então, o que é importante, né? A questão, ela fala pra gente que foi, ele coloca bem aqui, ó, que foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, foi o primeiro acidente. Esse acidente não teve nenhum tipo de piora, né? E ele coloca também que ele estava ali, né, trabalhando, exercendo o seu trabalho. Então, a gente vai pensar se foi um acidente típico ou um acidente de trajeto. Então, essa questão ela é um pretexto para a gente revisitar o tema dos tipos de acidente, se é típico, se é trajeto, se é doença equiparada a acidente de trabalho, e se é uma CAT inicial, CAT de reabertura, CAT de comunicação de óbito, que são os possíveis tipos de CAT, tá? Então, falando um pouquinho, né? Nesse caso, é um acidente típico, porque ocorreu quando o trabalhador estava executando a sua atividade de trabalho normalmente, né? E a CAT, ela é inicial porque ele estava ali fazendo aquela atividade e não tinha tido nenhum acidente prévio, ele não teve um agravamento de algum acidente prévio. Por isso que é uma CAT inicial, tá? Então, aqui a gente sempre coloca para vocês o resumo de novo do que é, né, o acidente de trabalho, que tem a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, tá? Para ficar bem claro para vocês, então, que a resposta dessa questão é que se trata de um acidente típico, porque ele estava executando as suas atividades de trabalho, né? E que a CAT é uma CAT inicial, porque aqui ele fala que ele nega ter sofrido qualquer tipo de acidente anteriormente. Então, com essas informações, a gente já responde direto essa questão, tá bom? Mais uma questão, né, a respeito dos acidentes de trabalho, assinale a alternativa correta. Aí, o que ele coloca aqui? Que são considerados acidentes de trabalho apenas os acidentes ocorridos com os trabalhadores de mercado formal do trabalho, ou a outra alternativa. O acidente de trabalho é considerado fatal quando ocorre morte, né, imediata ou até 48 horas após o acidente. A outra alternativa, se um motorista de caminhão sofre um acidente de trânsito durante seu horário de trabalho, este acidente é considerado acidente de trajeto, né? Então, ele brinca com os conceitos principais de acidente de trabalho, né? Ele fala, olha, acidente grave são os que vão ter ali morte ou mutilação, né? Ou em menor de 18 anos. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre acidente de trabalho? E essa questão, ela é um ótimo resumo sobre isso, tá? Então, o que essa questão aborda? A definição de acidente de trabalho, né? Que é perturbação funcional ou lesão corporal que ocorre ali durante as suas atividades de trabalho ou a serviço do trabalho ou no trajeto para o trabalho, que vai ter perda, né, ou redução da sua capacidade laborativa, seja ela temporária ou permanente para o trabalho, né? Qual que é os tipos de acidente possíveis? A gente tem um acidente típico, né? O acidente de trabalho de trajeto, o típico é o que ocorre durante a execução das atividades de trabalho, tá? O acidente, quando que é um acidente de trabalho grave? Lembra que a gente conversou sobre alguns conceitos importantes? Ele é grave se ele causar morte, mutilação ou se for em menor de 18 anos de idade, tá? Um acidente, ele é considerado fatal se ele for morte imediata ou morte em até 12 horas, tá? Então, por isso que algumas coisas a gente tem que saber, porque elas vão ser cobradas não diretamente numa questão, mas geralmente numa alternativa de questão, tá? E a questão da situação empregatícia, né, que é importante que a gente converse, a situação empregatícia, ela independe, né, na verdade, do quanto a pessoa, se ela tem ou não uma contribuição ali para o INSS, né? Ela pode abrir uma comunicação de acidente de trabalho se ela for um trabalhador autônomo, né? E se ela recolher o INSS, né? Se ela recolher esse valor que vai depois conferir a ela uma condição de ficar afastado e receber um valor, até pode, entendeu? Então, não é só para quem é um trabalhador CLTista, tá? Então, respondendo essa questão, né, que é importante a gente saber que os acidentes de trabalho, eles são também, né, para acidentes de trabalho formal. Por que é errado isso, né?
porque eventualmente, né, a gente pode ter algumas situações em que o contribuinte ele é autônomo individual e que ele vai ter direito a receber um valor pelo afastamento, tá? O acidente de trabalho, ele é considerado fatal quando ele ocorre, né? Aqui ele falava em 48 horas, e são 12 horas. Então, é morte imediata ou até 12 horas. Então, você vê como eles podem, né, pegar a gente em algumas questões, né? Se você não soubesse que era 12 horas, você poderia achar que essa era uma alternativa correta, tá? Então, nessa letra C, né, se o motorista de caminhão ele estava dirigindo e essa é a função dele, não vai ser um acidente de trajeto, é um acidente típico, porque a função que ele exerce é dirigir, tá bom? E aí, acidente grave, né, que a gente conversou. Morte, mutilação ou menor de 18 anos de idade, tá bom? Então, essa questão foi esse pretexto para a gente discutir todos esses temas, né? Mais uma questão que pergunta sobre a CAT e sobre afastamento, né? Aí ele coloca: qualquer trabalhador, incluindo o titular, o sócio da empresa, trabalhador autônomo, empregado doméstico, ele tem o direito de comunicar ao INSS um acidente de trabalho emitido CAT visando receber auxílio econômico. Comunicar, a gente pode comunicar, mas não é todo mundo que vai receber auxílio econômico, a gente já vai ver isso. A CAT ela vai ser emitida, né, quando o empregado ele foi efetivamente afastado. Então, lembra que a gente conversou que a CAT é obrigatória independente do afastamento, né? Então, não é permitido que o acidentado ou o familiar emita CAT. Quem que pode emitir CAT? Então, vamos ver todos esses temas nessa questão, tá? Quem pode fazer a comunicação, gente, do acidente de trabalho? Pode ser a empresa, pode ser o próprio trabalhador, pode ser o dependente desse trabalhador, pode ser uma entidade sindical, o médico que fez uma assistência inicial em pronto-socorro ou qualquer autoridade pública, tá? Então, todas essas pessoas podem, todas essas entidades podem abrir uma CAT, né? A CAT, lembrando, ela é obrigatória, então, se tiver afastamento ou se não tiver afastamento, não importa a gravidade, a gente vai abrir a CAT, tá? Com relação à situação empregatícia, independente da situação, tá? Independente do vínculo, né? A gente vai considerar, né, que o trabalhador ele pode sim fazer a abertura da CAT, mas ele não pode necessariamente receber um afastamento se ele não for um contribuinte autônomo do INSS, tá? E o afastamento, se for maior ou igual a 15 dias, quem vai fazer o custeio é o INSS, tá? Então, respondendo essa questão, né, caso seja necessário o afastamento por período superior a 15 dias, quem vai fazer, né, esse custeio é o INSS, então ele vai procurar um posto de benefícios para passar por uma perícia médica e aí, dependendo da decisão de um médico perito que faz a avaliação desse trabalhador, ele vai retornar ou não às suas atividades de trabalho, tá bom? Então, essa questão, ela conversa sobre o afastamento, né? Mais uma questão, então a gente tem um trabalhador da área da saúde, né, que trabalha como enfermeiro, que lá teve sua jornada de trabalho expirada às 18, e aí quando ele adentrou, né, em sua motocicleta, foi se dirigir para sua residência, ele lembrou que ele tinha que fazer as compras do mês de um supermercado que ele estava ali no trajeto, né? Então, hoje eu vou fazer minhas compras do mês. Isso é uma coisa que ele faz todo dia quando ele volta para o trabalho? Não é. Então, essa questão, ela coloca essa situação em xeque pra gente, né? E aí ele fala, né, que estava inserido no trajeto, tendo um gasto de aproximadamente 90 minutos para realizá-las. Então, esse trabalhador, ele não fez o trajeto habitual dele, que era do trabalho para casa. Ele fez um trajeto trabalho, supermercado, casa, que é um trajeto não habitual. E aí ele coloca, né, que quando ele estava de fato voltando para sua residência, tendo feito essa parada por motivo pessoal, ele sofreu um acidente e aí se projetou, né, contra o solo, e teve diversas fraturas de membros, tá? Então aí a questão pergunta o seguinte pra gente, né, que é caracterizado como um acidente de trabalho, né, segundo a legislação, é considerado um acidente de trânsito. Não tem elementos para a gente caracterizar como acidente de trabalho ou de trânsito, ou tanto faz, a gente pode caracterizar ou não, né? Então, nunca tinha visto ser cobrado esse tema e achei uma questão até interessante, porque o que a gente sabe, né? No acidente de trajeto, a gente tem que ter um percurso que é o percurso de todos os dias, o percurso habitual. Se ele fez uma parada por motivo pessoal, a gente já descaracteriza como um acidente de trajeto,
tá? Se a questão não colocasse, né, que ele se lembrou de realizar as compras do mês, isso daqui é o que faz a gente descaracterizar como uma coisa que não é habitual dele fazer, tá? Então, a gente não vai caracterizar como acidente de trabalho, né? Não vai ser um acidente de trajeto, tá? Vai ser um acidente de trânsito, né? Então, ele teve um acidente de trânsito enquanto depois de voltar das compras de casa, ele foi do trabalho para casa. Então, mais uma questão da FAMERP, né? Falando sobre acidente de trabalho. Olha o que eles pontuam nessa questão, que na ocorrência de acidente de trabalho em uma indústria metalúrgica, né, que teve como consequência o óbito do trabalhador, o que a gente precisa fazer, né? O que é legalmente correto da gente adotar ali imediatamente? Essa questão eu coloquei porque em nenhuma aula a gente conversa sobre CIPA, né? E ele coloca a CIPA em todas as alternativas na realidade, né? Então essa pergunta, ela é um pretexto para a gente conversar um pouquinho sobre CIPA, tá? Aí, o que a gente vai fazer, né? Ah, tem que comunicar membro do Ministério do Trabalho, a gente tem que fazer uma reunião da CIPA, a gente tem que ter uma perícia de polícia, né? Se teve morte, a gente entende, né, que é um caso mais grave, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vai ter que ter uma perícia de polícia, porque teve uma morte que vai ser investigada, né? Uma morte, um acidente tem que ser investigado, né? Uma questão policial, e vai ter uma reunião emergencial da CIPA e a gente vai falar um pouquinho sobre CIPA, porque a gente não aborda muito nas questões, tá? Bom, então nessa questão da FAMERP, a gente vai conversar um pouquinho sobre CIPA, tá? Que é algo que a gente não abordou em aula, mas a gente vai aproveitar essa questão para conversar sobre a CIPA, né? Aí ele coloca assim pra gente: a composição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, ela avalia a responsabilidade do acidente de trabalho. E o que é correto a gente afirmar sobre CIPA? Gente, essa questão é muito específica, né? Ele quer saber sobre composição, sobre estabilidade, né? Sobre presidência, quem que elege o presidente, né? Como que são as reuniões da CIPA. Então, assim, como eles têm cobrado de uma maneira muito específica, não vale a pena que a gente fale só sobre isso, mas a gente vai usar a questão para vocês pelo menos saberem o básico sobre CIPA, tá? Olha só o que vocês precisariam saber nessa questão, que a CIPA tem uma composição, né, de membros nomeados 50% pela empresa e 50% pelos próprios trabalhadores. Só para a gente fazer uma revisão sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, que está dentro da norma regulamentadora 5, né? A CIPA, a ideia da CIPA é prevenir acidente, né, e doença decorrente do trabalho, tá? De um modo que a gente possa, né, tornar ali compatível, né, o trabalho e ter preservação da vida, ter promoção à saúde do trabalhador, tá? Empresas que tenham mais de 20 funcionários, né, e que sejam de um grau de risco maior, elas precisam ter uma CIPA, ter uma comissão que faça aí essa investigação dos acidentes, tá? Ela vai ser composta tanto por representantes do empregador, então nomeados pela empresa, quanto por representantes nomeados pelos pares, pelos próprios empregados, né? E a dimensão da CIPA vai depender do número de trabalhadores que tiver na empresa, do grau de risco da empresa, né? Então depende da atividade que está relacionada, se existe um risco maior ou menor, a pensar que precise de mais ou menos gente, tá? Qual que é a questão do número de representantes, né? Esses números de representantes titulares, né, eles vão aí, e dos empregados, eles vão variar, né, as proporções mínimas elas variam dependendo dessa questão do grau de risco da empresa, tá? Então, né, o que a gente precisa saber? Que os representantes do empregador, então da empresa, eles vão ser designados pelo próprio empregador, né? Eu, como empregador, como dono da empresa, vou nomear algumas pessoas. E os empregados, eles vão eleger os seus pares, né? Essas pessoas vão nos representar, tá? Para ter uma representação dos dois lados, né? O mandato dos membros da CIPA, ele é um mandato que dura 1 ano, tá? E você pode se reeleger por mais 1 ano. O membro da CIPA, ele vai ter uma estabilidade, por isso que muita gente gosta, né, de participar da CIPA, tá? Não é porque ela gosta tanto de prevenir acidente, mas porque ela tem uma estabilidade, ela tem a estabilidade durante o seu mandato e do ano subsequente,
tá? Ao seu mandato. Então, tem uma estabilidade de 2 anos. Então, se eu for membro da CIP e não cometer nada, né, que justifique uma demissão por justa causa, eu vou ter uma estabilidade de 2 anos, a do mandato e a do ano subsequente, tá? Quem elege o presidente da CIPA é o empregador e o vice-presidente os próprios trabalhadores vão eleger. Então, essa questão é um pretexto só para a gente poder ter uma ideia geral do que é a CIPA, como é a composição, tá? E aí, nessa questão, ele fala sobre a composição, né? 50% dos componentes é o empregador que vai designar e 50% dos componentes quem vai designar são os próprios trabalhadores, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do que é a CIPA, de como ela é composta, de como são as eleições, a questão também da estabilidade que pode cair, tá? Passando um pouquinho para uma próxima questão, a gente vai falar, né? Ali, essa questão de Minas, ela diz o seguinte pra gente, que a OMS divulgou em junho de 2022 uma revisão, né, sobre saúde mental, e aí no levantamento de 1 bilhão de pessoas, ela fala sobre os transtornos de ordem mental, que geram uma incapacidade, né, e que aí existe uma relação entre trabalho e desenvolvimento de transtornos mentais. Aí ele comenta assim, ó, que a relação entre transtorno mental e trabalho, ela é reconhecida nessa lista de doenças relacionadas ao trabalho. Lembra que a gente comentou que teve uma atualização e que essas doenças de ordem mental foram adicionadas. Aí ele pergunta qual, né, dessas doenças que não tem relação com o trabalho. Então, o que a gente viu, né? Que episódio depressivo, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, tudo isso, o burnout, o esgotamento profissional, tudo isso pode ter relação com o trabalho, mas a esquizofrenia ela não pode ser relacionada ao trabalho, tá? Por isso que nessa questão, né, essa alternativa ela é incorreta. Então, é só um resuminho do que pode ser considerado transtorno de ordem mental aqui. Então, episódio depressivo pode, burnout pode, né, estresse pós-traumático pode também, tá? Então, nessa questão eu coloquei o resumo para vocês dessas doenças, né, dessa portaria que foi atualizada agora em 2023, em novembro, tá? Que teve essa adição aí de 165 novas patologias, que a ideia é que a gente possa nortear uma melhor promoção e prevenção, né, tanto a nível individual quanto coletivo, para que as pessoas não adoeçam, né? Tem a lista A e a lista B, uma lista que correlaciona agente ou fator de risco com a doença, e também a lista B, que é o contrário, o que for mais fácil de você procurar, e que as patologias de ordem mental, elas foram aí, né, incluídas, isso já desde 2022, né, nas doenças que podem estar relacionadas com o trabalho, tá bom? E mais uma questão agora do SUS, né, que diz pra gente de um rapaz de 18 anos que trabalha como motoboy, ele tinha acabado de ter registrado ali na empresa, então estava no primeiro dia de emprego, coitado, e aí estava pilotando a moto em direção ao trabalho, ele ia começar a iniciar as entregas quando repentinamente ele foi atingido por um veículo e foi lançado a 10 metros de distância contra um muro, né? Foi resgatado pelo serviço de urgência, levado para o hospital, ele teve uma cirurgia por fratura de múltiplas costelas e fratura de processo odontoide também da tíbia esquerda. E ele pergunta, né, com relação a isso, o que é correto, né? Poxa vida, o cara acabou de começar a trabalhar, primeiro dia ele estava indo começar as entregas. É acidente de trabalho? Não é, a gente tem que notificar. Então, o que a gente vai ver nessa questão, né? Essa questão, ele fala o seguinte, né? O acidente deve ser notificado apenas para o SINAM? Não, gente, é um trabalhador que tem ali a carteira assinada, né? Ele foi registrado, ele é CLTista. Então, a gente vai fazer uma comunicação de acidente de trabalho, né? O hospital, ele vai realizar só a comunicação de acidente de trabalho, mas não vai precisar notificar o SINAM? Não, né? A gente tem que notificar porque é um acidente, né? E a gente notifica acidente para o SINAM, é um acidente de trabalho, então em até 24 horas a gente vai notificar para o SINAM e vai fazer a abertura de CAT, porque ele é um trabalhador em regime CLT, né? E aí a gente tem que realizar a abertura da CAT em até um dia útil seguinte ao da ocorrência, tá? Então essa questão, ela aborda as duas notificações que a gente precisa fazer. Uma primeira notificação para o SINAM em até 24 horas e uma segunda, né, a notificação para o INSS fazer a abertura da CAT, a comunicação desse acidente de trabalho em até um dia útil seguinte ao da ocorrência, tá? Então, aqui a gente deixa, né,
que é considerado acidente de trabalho, qualquer acidente que tenha lesão corporal ou perturbação funcional, isso ele teve bastante, ele vai ter uma perda ou redução, né, ali temporária da capacidade para o trabalho, tá? E aí a gente não sabe se vai ter alguma sequela, se vai ser permanente ou não, né? No caso dele, né, é um acidente em que ele estava se deslocando para o trabalho, né? Então, aqui a gente deixou as classificações para vocês lembrarem, né? E que a gente vai tanto notificar para o Sinan quanto fazer a abertura da CAT nesse caso, tá? Uma outra questão da Unifesp, né, que ela diz pra gente? Que um homem de 35 anos, ele foi vítima de um acidente, né, com um estilhaço de metal que atingiu e perfurou o olho direito dele. Coisa aguda, né, às 6 horas, e aí teve uma amaurose à direita, e os óculos de proteção, eles estavam no bolso do uniforme. Então, ele não estava usando o equipamento de proteção, né? Aí ele trabalha numa serralheria, né? Uma empresa que tem 50 pessoas, e ele pergunta, né? Que depois que foi feito um atendimento de urgência, o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente tem que emitir a CAT, a gente tem que, né, o que fazer nessa situação em que o trabalhador, ele teve ali já um atendimento de urgência inicial, mas a gente precisa programar o que vai ser feito depois, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, que é emitir a comunicação do acidente de trabalho, mas o que é importante? Entender se a CIPA, se a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, se ela está funcionante, né? Porque para um trabalhador que trabalha numa serralheria, né, ele está ali sem o equipamento de proteção individual, essa investigação de acidente é algo importantíssimo para a gente fazer nesse momento, tá? Então, essa alternativa, ela é, mais uma vez, né, ela cita a CIPA como algo que a gente até então não tinha comentado muito, então só para a gente revisar de novo, revisitar de novo essas informações, que o presidente da CIPA, ele vai ser designado pelo empregador, que o vice-presidente, ele é escolhido pelos próprios pares, pelos trabalhadores. Todo membro da CIPA vai ter uma estabilidade de 2 anos, então o ano da eleição em que ele trabalha, né? A CIPA tem a duração de 1 ano e o ano subsequente, que 50% dos trabalhadores, quem vai nomear é o empregador, e os outros 50% dos membros da CIPA vão ser nomeados pelos próprios pares, pelos próprios trabalhadores. Aqui tem algo muito específico, é com relação ao grau de risco, tá? Se a empresa for grau de risco 1, né? Ela tem mais de 81 funcionários. Se a empresa for grau de risco 2, ela tem que ter mais de 51 funcionários. Se ela for grau de risco 3, ela tem que ter mais do que 20 funcionários para ter a CIPA, tá bom? Então, o grau de risco 3, com mais de 20 funcionários, é o que a gente vê caindo nas questões, né? Então, para uma empresa ter CIPA, quando ela tem um grau de risco maior, basta que ela tenha 20 funcionários para a gente precisar ter essa comissão interna, tá? E aí a gente faz, né, a emissão de um relatório anual sobre todos os acidentes, né, visando aí minimizar os riscos que as pessoas estão sujeitas no ambiente de trabalho, corrigir falha, mas o relatório é anual, mas as reuniões das CIPAs, elas são numa frequência muito menor, até para que os problemas possam ser corrigidos e não esperar 1 ano para que eles sejam corrigidos, tá bom? Então, a aula de hoje é um pouquinho, né, comprida, tem muitos temas importantes, as questões, elas de fato têm sido cada vez mais específicas, mas com esses conceitos vocês vão conseguir se sair muito bem nessas questões, tá bom? Então, da aula de hoje sobre acidentes de trabalho era isso que a gente tinha para conversar, muito obrigada!